Muito bem, agora na nossa meditação, nós vamos nesta noite estudar uma parte, pelo menos, da vida de um homem de Deus, um rei de Israel chamado Ezequias. Então quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia para o segundo livro das Crônicas, a partir do capítulo 29. Nós vamos usar o livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas e também o segundo livro dos Reis. A história de Ezequias é contada em ambos livros e eu vou aproveitar uma parte de Crônicas e uma parte lá do livro dos Reis. Não dá para lermos toda a história, né? São diversos capítulos aí contando detalhes da vida de Ezequias. Dei a essa mensagem o seguinte título: Homens de fé olham para Deus. Homens de fé olham para Deus. Ezequias foi um daqueles bons exemplos de reis em Israel, ou melhor dizendo, em Judá. Nessa época, na época em que ele governou, aproximadamente aí perto do ano 700 antes de Cristo, nessa época Ezequias foi um exemplo de um rei bom. Embora ele tenha tido alguns exemplos na sua família de outros que foram bons também, mas, no entanto, o exemplo mais próximo, que foi o exemplo do seu pai, foi um péssimo exemplo. Seu pai, Acás, foi um péssimo rei. Aliás, deixe-me dizer isso aqui: Acás reinou por 16 anos e diz a Bíblia que ele fez o que era mal perante o Senhor. O avô de Ezequias, Jotão, também reinou 16 anos. A Bíblia diz que ele foi um bom rei. O avô, né? O bisavô Uzias reinou 52 anos e também a Bíblia diz que ele foi um bom rei, embora tenha cometido lá os seus erros, né? E o seu, aqui estamos no bisavô, né? Seu tataravô Amazias, a Bíblia diz que ele foi um bom rei, mas não de todo o coração. Teve lá falhas um pouco mais graves. Então há uma linhagem aí de homens que foram bons para Israel, mas o pai de Ezequias foi um péssimo exemplo, o tal do Acás. Diz a Bíblia que Acás reinou por 29 anos, né? Foi um longo tempo e foi um péssimo rei. Vou dar um resuminho aqui do Acás nessa introdução para que os irmãos vejam que tipo de influência Ezequias recebeu de seu pai, né? Vejamos lá. Diz assim, segundo Crônicas 28, de 1 a 4, diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Diz também que ele fez imagens e baalins, ídolos. Acás era um idólatra. Que ele também queimou incenso aos deuses e que ele queimou os próprios filhos, apresentou os filhos como sacrifício. Na verdade, aí era um sacrifício feito a um deus chamado Moloque, um deus amonita, que é a mesma representação do Baal para a cultura fenícia. Então, esse Acás chegou a sacrificar seus filhos a esses deuses, ou a esse deus aí que leva a diversas denominações. Enfim, Acás era um idólatra, fez o que era mal para o Senhor. Ainda no capítulo agora 28, dos versos 5 a 8, vai mostrar que Deus castigou Acás. Diz ali que Deus entregou Acás e o povo de Deus aos inimigos, aos sírios. Entregou a eles de maneira que uma multidão foi levada para Damasco, como castigo por causa dessa idolatria. O texto diz também que esse mesmo povo que foi entregue para os sírios e levado para Damasco, uma grande multidão, também foi entregue nas mãos do rei do norte. Eu sei que muitos irmãos não sabem disso. Israel estava dividido nessa época. O reino do sul separado do reino do norte. Ezequias está no sul, em Jerusalém, e no reino do norte está Peca. Diz o texto que Deus entregou também o reino do sul nas mãos de Peca, e diz que em um só dia foram mortos em Jerusalém 120.000 soldados. E além disso, 200.000 pessoas, entre mulheres e crianças, foram levadas cativas. Então imaginem o castigo
que isso significou para Judá, né? Mesmo assim, esse Acás, que não era brincadeira, ficou pior ainda. Diz o texto lá, ainda em 2 Crônicas 28, dos versos 22 a 25, diz assim: e ele cometia ainda mais transgressões, ou seja, parece que não conseguiu aprender, né, com o castigo imposto por Deus. Esse castigo foi imposto pelo Senhor, mas ele não aprendeu. O que ele fez? Pediu ajuda aos inimigos, aos assírios, não aos sírios, mas aos assírios. Pediu ajuda, ofereceu sacrifícios a esses deuses assírios. Pior, mandou fechar o templo em Jerusalém e destruir todos os utensílios. Quebrou tudo, arrebentou tudo, estragou tudo que havia ali. E fez altares em todo Jerusalém. E o texto diz: e em cada cidade de Judá fez altares. Ou seja, eles queimavam incenso, sacrificavam a outros deuses em toda a terra. Esse camarada, então, não foi brincadeira. O tal do Acás, pai do nosso personagem de hoje aqui, Ezequias. Quis fazer essa introdução falando a respeito de Acás, porque seguramente essa foi a influência mais próxima que Ezequias recebeu, a influência de seu pai, né? Afinal de contas, ele viu o pai reinando, viu essas coisas todas acontecerem, assistiu a esse castigo de Deus, ele mesmo vai dizer isso daqui a pouco, assistiu a tudo isso, ou seja, ele estava vendo todo aquele estado de coisas, né? Agora, ele não se deixou influenciar, por isso que ele acabou vendo ali. Alguns creem que os castigos impostos por Deus foram decisivos nessa postura de Ezequias, nessa postura de um homem de Deus, mas também outros creem que ele também recebeu influência de alguns que haviam convivido com seu avô, talvez até com o bisavô, né? Então homens mais idosos que conheceram o pai de Acás e o avô de Acás e puderam então de contar como é que se vivia em Judá naquela época. De forma que Ezequias recebeu uma péssima influência de seu pai, mas conseguiu resistir bravamente, né? E viver de acordo com o padrão de Deus. É isso que nós vamos ver nesta noite. Um homem de fé olha para Deus. Bem, o capítulo 29 de 2 Crônicas vai contar os primeiros momentos do reinado de Ezequias, a morte de seu pai, Acás, e os primeiros momentos de Ezequias. Logo no verso 3, diz assim, 29:3: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja só, ele não deixou que a coisa esfriasse. Quando seu pai morreu, seu pai estava no auge da idolatria, no auge da maldade. Esse rapaz assume o poder, era jovem. O texto aqui diz, olha, que ele começou a reinar com 25 anos de idade. O verso 1 diz isso. Tinha 25 anos de idade. No seu primeiro ano, ele toma uma série de decisões. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui, porque o tempo não nos ajuda. Então, primeira coisa, mandou reabrir a casa do Senhor e reparar a casa do Senhor, né? Tudo aquilo que seu pai havia feito, de fechar o templo, quebrar os móveis, os utensílios, ele deu ordem para que o templo fosse reaberto. Também faz essa restauração e traz de volta o sacerdócio. Restaura os sacerdotes, porque é lógico, com o templo fechado, não havia culto, né? Não havia nada, sacrifícios, nada. Então ele manda trazer de volta os sacerdotes e dá orientações aos sacerdotes. E ele vai contar aqui aos sacerdotes a sua decisão. Vamos ler os versos 8, 9 e 10. Diz assim, 29, 8, 9 e 10. Depois de dizer que o pai havia feito um monte de coisas erradas, verso 8 diz assim: pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios.
como vós estáis vendo com os próprios olhos. Ou seja, aquele estado de coisas ainda estava ali presente. O Senhor causou tudo aquilo, o Senhor trouxe esse castigo para Judá e Jerusalém. Verso 9: porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e nossas filhas e as nossas mulheres estiveram em cativeiro. Seguramente ele está se lembrando de todos aqueles que foram levados cativos, daqueles que morreram, que caíram à espada, né? E isso aconteceu por causa do que o Senhor havia imposto a Israel. Veja o verso 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Vou ler o verso 11 também. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso a ele. Então ele está se dirigindo aos sacerdotes e dizendo: olha, tudo isso que nós estamos vendo, esses sofrimentos, essas mortes, esses cativeiros, tudo isso decorreu por permissão do Senhor. E o Senhor fez isso porque a sua ira ardeu sobre nós pelo fato de termos feito tanta coisa errada. Então agora eu quero fazer aliança com Deus para que tudo isso passe, tudo isso cesse. E eu quero dizer a vocês que vocês sejam fiéis, não deem passo atrás. Ao contrário, vocês foram escolhidos por Deus para ministrarem o serviço, ou seja, para atuarem ali no templo. O texto ainda vai dizer aqui no capítulo 29 que os sacerdotes fizeram ali então uma purificação do templo depois da restauração física, né, das obras, digamos assim. Então eles fizeram ali a restauração do templo, celebraram a Páscoa, imagina, né? Nem a Páscoa estava celebrando, celebraram a Páscoa, quebraram todos aqueles altares que a casa tinha mandado fazer em Judá, aquilo tudo foi quebrado. E no 2 Crônicas, capítulo 30, verso 21, é o último verso ali desse capítulo, finaliza dizendo que esse homem, Ezequias, buscava Deus de todo o coração, de todo o coração. Então, as reformas de Ezequias, né, mandou abrir o templo, restaurar o culto, celebrar a Páscoa, limpar o território de Judá, tirar todos aqueles altares que seu pai havia construído, e ele estava firme ali, buscando a Deus de coração. Que bonita atitude desse menino, né? Desse jovem, 25 anos, esse moço tinha nessa época. Bem, as coisas estavam caminhando bem, né? Ezequias vivendo para o Senhor, amando o Senhor de todo o coração, vivendo para Ele, né? Isso é muito bonito. Mas o capítulo 32 vai introduzir uma experiência na vida de Ezequias que realmente foi muito marcante e onde ele pôde demonstrar na prática a sua fé. Demonstrar na prática que não só ele queria servir a Deus, digamos, realizando aquelas celebrações, eliminando a idolatria, trazendo de volta o culto ao templo, mas que ele de fato confiava no Senhor mesmo nas horas mais difíceis. O capítulo 32, dos versos 1 até o 8, nós vamos ler verso a verso, porque aqui vai mostrar exatamente o que estava acontecendo. Verso 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Então, esse Senaqueribe, que era o rei da Síria, estava ali tentando tomar toda a região de Judá. Ele, na verdade, a Síria já havia tomado o Reino do Norte em 722. E aquilo, na verdade, fazia parte de uma grande jornada do Império Assírio para tomar, inclusive, o Egito, né? Tomar Israel, tomar Judá, nunca foi o objetivo final dos assírios. Os assírios queriam mesmo era se apoderar do rio Nilo. Essa era a grande riqueza do Egito.
era o que fazia o Egito sempre viver em abundância. Eles tinham lá seus 2 rios também, né? O Tigre e o Eufrates, mas queriam agora se apoderar do Egito. Todo o poder político nessa época, meus irmãos, girava em torno desse eixo, né? De um lado, os assírios ou as nações que iam se formando em torno do rio Eufrates e do rio Tigre. Ali apareceram diversos reinos, né? A Assíria, a Pérsia, a Babilônia, né? Ali se formava uma grande força por causa dessa questão do desenvolvimento agrícola em torno desses 2 grandes rios. Agora, de outro lado está o Egito, também poderoso, porque tinha o seu rio, né? O rio Nilo, que lhe dava abundantes colheitas. Então, na verdade, as forças ficavam se medindo entre esses 2 grandes grupos. E no meio está quem, né? Justamente Israel. Agora aqui, então, vem Senaqueribe, está vindo da Assíria, eles já haviam tomado o reino do norte em 722 e agora entraram nas terras de Judá. Começam a cercar as cidades fortificadas, como diz o texto aí, principalmente Jerusalém, que era uma cidade fortificada. Então está aí Senaqueribe nesse caminho para o Egito. Dos versos 2 até o verso 5, nós vamos ver Ezequias se preparando, porque, como eu já disse algumas vezes, esses movimentos de guerra, irmãos, eram muito lentos, né? Muito lentos, bem previsíveis, porque as tropas tinham que ser movidas por terra, né? Imagine, milhares ou milhões de homens caminhando, né? Era algo fácil de se detectar e se estimar, né? Estão caminhando a tantos quilômetros por dia e estão a 300 quilômetros daqui, então isso vai levar 1 mês, ou 2 meses, ou 6 meses para chegarem até aqui. Então, versos 2 até o verso 5. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, vê aí a influência dos príncipes, talvez aí tenha alguns que conheceram seu avô, né? Pode ser, mas enfim, resolveram então a tapar as fontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria por meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora. Fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Então ele está aí se preparando. Fortificou os muros, construiu torres, mandou produzir uma grande quantidade de armas, né, para que eles pudessem enfrentar a guerra. Quero investir um minutinho aqui nessa questão do controle das águas. Claro, é sempre muito importante. Já imaginou um exército com milhares, milhões de homens sem água, né? Isso era terrível. E ali em volta de Jerusalém haviam fontes de águas e um ribeiro. Então o que Ezequias mandou fazer? O texto não diz claramente, mas quando nós vamos olhar a arqueologia, nós vamos encontrar um negócio chamado Aqueduto de Ezequias. Na verdade, esse ribeiro foi canalizado. Alguns creem que na verdade Ezequias aproveitou já algumas cavernas que existiam de forma natural, que iam desaguar lá na fonte de Siloé, que ele aproveitou aquilo, mandou tapar por cima e abriu esse túnel por baixo para que toda aquela água escoasse para dentro de Jerusalém, não deixando nada do lado de fora. Foi isso que Ezequias fez. Esse aqueduto de Ezequias está lá até no dia de hoje, está ali presente até o dia de hoje. Então foi uma grande obra de engenharia, e o que Ezequias estava tentando fazer era retirar, né, esse poderoso elemento, né, a água, das mãos dos assírios. Então do lado de fora eles não tinham acesso à água, ou pelo menos para conseguir teriam que descobrir onde é que era e escavar, né, para poder encontrar. Diz o texto que muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes. Então houve uma cooperação de todo o povo nessa empreitada. Ezequias está aqui se preparando para a guerra. Talvez nós
pudéssemos pensar que Ezequias está simplesmente agindo como um general, né? A guerra está por aí, então vamos lá, vamos nos preparar, façamos isso, aquilo outro. Mas o texto vai mostrar que não. Ezequias era muito mais que um general, era um homem de Deus. Aqui mesmo, no capítulo 32, dos versos 6 a 8, nós vamos ver esse sinal de que Ezequias era muito mais que um general, mas um homem que olhava para Deus de fato. Vejamos aí a partir do verso 6. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo... Então vamos imaginar a cena. Está ali Ezequias liderando aquele grupo, estão ali os chefes, os seus generais, já sabendo os grupos que iam dirigir, mas Ezequias vai falar ao coração. Daqui a pouco nós vamos ver por que é que ele fez isso, de onde é que ele tirava essa força. Mas aqui nesse trecho, nós vamos ver agora o que ele falou. Verso 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Veja só, dá para imaginar a cena, né? Jerusalém fechada, os portões trancados, o Ezequias sabe que Senaqueribe está se aproximando, está chegando, que daqui a alguns dias ele vai ter que fechar aquele portão completamente, quem estiver dentro não sai e quem está fora não entra. Então ele sabe o que vai ter que enfrentar e que vai precisar desses homens de guerra. Mas ele diz aos homens, sejam corajosos, sejam valentes, não temam nem ao rei da Síria e nem a essa multidão. Não sabemos exatamente quantos homens, né? Mas muita gente seguramente. Se nós imaginarmos o episódio anterior que seu pai enfrentou, em que num só dia morreram 120 mil soldados, então imagine que para morrer 120 mil soldados num dia, quantos soldados havia no outro exército? Não é verdade? 300 mil, 400 mil, 500 mil, não sabemos. Mas o fato é que aqui há um exército de uma multidão vindo juntamente com Senaqueribe. Mas Ezequias diz, não temam essas pessoas, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Por que razão eles não deveriam temer nem Senaqueribe, nem aquela multidão? Porque havia ali no meio de Israel alguém muito maior. Quem está conosco é maior do que quem está com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Meus irmãos, aqui a gente precisa parar e meditar um pouco, né? Quantas vezes nós estamos querendo guerrear as nossas guerras sozinhos, em guerras bem mais simples do que essas, né? Senaqueribe está se aproximando, disposto evidentemente a destruir Jerusalém, a levar aquele povo cativo, a matar muitos. E Ezequias está trancado dentro de Jerusalém, mas dizendo para seu povo, para seus generais, para seus oficiais, aquele que está conosco é quem vai guerrear as nossas guerras. Ele vai nos ajudar. Da mesma maneira, meus irmãos, eu e você. Eu não sei que guerra você está guerreando hoje. Não sei que luta você está enfrentando ou que inimigos você está antevendo. Você pode estar antevendo na sua vida períodos difíceis, na sua vida familiar, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, o seu trabalho, as finanças, né? Muitas incertezas, às vezes na área da saúde estamos aí enfrentando essa situação difícil. Não sei exatamente o que é que está se passando na sua vida, mas quem crê em Deus olha para o Senhor. Um homem de fé, uma mulher de fé, olha para Deus. Esse menino Ezequias, ele já tinha visto péssimos exemplos de seu pai.
e tinha visto o castigo que Deus havia imposto. Agora ele está vendo um tremendo exército, muito superior a ele, né? Agora, o que fazer? E ele diz: não vamos temer, vamos enfrentar, porque o Senhor está conosco, o Senhor está entre nós, né? Essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. Então, quanto nós temos para aprender com isso daí? Não é verdade? Aprender que nós sim devemos nos preparar, nós sim devemos estar atuantes, não é só ficar deitado em berço esplêndido esperando milagres. Devemos sim nos preparar, mas confiar em Deus. Deus vai nos ajudar, Deus vai cuidar de nós. O que aconteceu? Finalzinho do verso 8: o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então ali estão agora os líderes animados com essa palavra de alguém que conhecia o Senhor, de alguém que tinha tido experiências pessoais com o Senhor, de alguém que estava disposto a liderar de fato o seu povo. Um líder que lidera a sua casa, lidera olhando para Deus, não olhando para os problemas, para os inimigos ou para os maus exemplos que ele tenha tido até dentro de casa. Ah, meu pai foi assim, meu avô foi assim. Mas você não precisa ser assim. Se você olhar para Deus, você não vai ser assim. Acás foi um péssimo rei, mas Ezequias abandonou tudo aquilo de errado que o pai havia feito. Mandou destruir tudo de errado que o pai havia feito. Está agora servindo a Deus, a ponto de estar cercado por um poderoso inimigo, mas dizer: meu Senhor vai guerrear as nossas guerras. Que confiança esse homem tinha em Deus, e é essa mesma confiança que nós devemos ter, essa mesma confiança que nós devemos buscar, sabendo que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor vai na frente, o Senhor guerreia as nossas guerras, e em muitas situações Ele não permite nem que a gente entre em confronto, que é o que vai acontecer aqui. Ele livrou Israel sem que Israel precisasse lançar uma única flecha, né? Ele livrou seu povo por amor a Ele mesmo e por amor às promessas que Ele fez a Davi. Então o Senhor é quem nos guarda pela mesma razão, por amor a Ele mesmo. Ele quer ver seu povo prosperar, no bom sentido, né? Não é prosperar de arrumar dinheiro fácil, não é isso não. Ele quer ver seu povo agindo com fidelidade, agindo com coragem, com valentia, dando bom testemunho ao mundo. Ele faz isso por amor a Ele mesmo, por amor ao seu nome e por amor àquelas promessas que Ele já nos fez no passado. Bem, no início dessa mensagem eu disse para os irmãos que nós íamos usar o texto aqui de Crônicas, mas que também íamos usar o texto de Segundo Livro dos Reis. Então agora nós vamos para lá, Segundo Livro dos Reis, capítulo 19. Vamos trabalhar aí um pouquinho com os irmãos. Quero mostrar para os irmãos por que é que Ezequias tinha aquela confiança, ou podia falar aos chefes militares da maneira como falou, se preparar da maneira como se preparou, né? Aqui no capítulo 19 do segundo livro dos Reis, eu vou ler apenas o verso 1 e 2 por enquanto. Diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isso, ou quer dizer, ouvido que Senaqueribe ia invadir Judá e as afrontas que eles estavam fazendo contra Ezequias, diz que ele, ouvindo isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Veja só, onde é que Ezequias foi buscar refúgio? Na casa de Deus. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então, o que ele fez? Ele mesmo entrou no templo, né? Entrou na casa do Senhor, está ali diante de Deus e manda esses homens até Isaías para consultar Isaías, para que Isaías desse uma resposta vinda de Deus, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas agora quero saltar aqui dos versos 1 e 2 do capítulo 19 de 2 Reis para o verso 14, onde nós vamos ler a oração que Ezequias fez ao Senhor. Versos 14 até
o verso 19. Veja aí. Tendo Ezequias recebido carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, veja só, ele aí no templo, ele então agora está diante do Senhor se derramando e dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Senaqueribe tinha mandado uma carta dizendo o que ia fazer e tudo mais. 17. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras das mãos de homens, de madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Então, vamos olhar um pouquinho essa oração que Senaqueribe faz. Perdão, Senaqueribe, Ezequias faz, né? Senaqueribe não orou a Deus em nenhum momento, pelo menos aqui não, né? Então, Ezequias ora a Deus e diz assim, primeiro ele exalta o Senhor, né? O Senhor está entronizado acima dos querubins. O Senhor é quem fez tudo, o Senhor é quem criou os céus e a terra, só o Senhor é Deus. Então agora, Pai, olha para isso que Senaqueribe está dizendo, que ele vai nos atacar, vai nos destruir. Não permita que isso aconteça, Pai. Abre os seus ouvidos, abre os seus olhos, escuta no Senhor e vê, Senhor, o que está acontecendo. Ajuda-nos. É verdade que o rei da Síria vem passando por todos esses povos no seu caminho e vem destruindo esses povos. É verdade. Eles entram em cada lugar, destroem tudo, arrebentam os seus ídolos, porque na verdade não são deuses, né? São apenas ídolos. Mas agora, Senhor, Ele está aqui diante de nós. Então o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Preciso gastar um tempinho aqui também. Uma das coisas que nós pouco nos lembramos, meus irmãos, é que Deus nos ama, mas acima de tudo Ele ama seu próprio nome. Ele ama Ele mesmo, Ele ama seus princípios e propósitos, Ele ama a sua justiça, ama a sua santidade, e é isso que Ele quer ver exaltado em todo o mundo. Então, quando Deus age em nosso favor, faz isso para revelar ao mundo que Ele é soberano. Faz isso para revelar a nós também, porque às vezes nós também, né, não aceitamos, mas para revelar ao mundo que Ele existe e que Ele está no controle de tudo, que Ele está no controle de cada detalhe. E um homem de Deus que vive olhando para seu Deus, lembra disso em todas as circunstâncias da sua vida, tanto nas boas como nas difíceis. Nas boas, quando as coisas estão muito bem, Senhor, muito obrigado, Pai. Continua abençoando, Pai, que o mundo veja que o Senhor nos abençoa como seu povo. Nas dificuldades também. Senhor, estamos enfrentando essa dificuldade. Ajuda-nos para que o mundo reconheça a Tua soberania, para que o mundo reconheça que o Senhor está conosco. Nada de desespero. Ao contrário, reconhecermos que Deus está no controle de tudo. Reconhecermos que só Deus é o Senhor. É isso que Ele quer que façamos, é isso que Ele quer que nós ensinemos ao mundo. E é isso que Ezequias está fazendo aqui em sua oração. Reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo a força do inimigo, mas que o Senhor pode resolver aquilo por causa dos interesses de todos, nossos e principalmente do Senhor, em manter seu povo protegido, para que o mundo possa olhar e reconhecer que é Deus quem guarda seu povo. Bem, lá no comecinho do capítulo 19, aqui de 2 Reis, nós vimos que ele entrou na casa do Senhor, mas que mandou também mensageiros até Isaías, para consultar, para obter uma palavra do profeta,
E essa palavra veio, está narrada aí na segunda parte do capítulo 19. Agora nós vamos ver um pequeno resumo nos versos 32 até o verso 34 da resposta de Deus à consulta que Isaías fez. Diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Aqui é Isaías respondendo para Ezequias. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Mas preste atenção no verso 34. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então veja só, a resposta que Isaías traz vinda de Deus. Fique tranquilo, Ezequias, porque aqui o homem não entrará. Além de não entrar, ele não vai nem ameaçar, porque ele não vai lançar uma só flecha, Ele não vai chegar nas nossas portas com escudos para guerrear. Ele não vai ter força de se apresentar diante de Jerusalém. E eu vou fazer isso. Eu vou defender a cidade por amor de mim e por amor a meu servo Davi. É o que eu disse no início. O Senhor ama seus propósitos e ele tinha propósitos para seu povo. Então ele está aqui declarando a Ezequias: Ezequias, eu vou proteger Jerusalém. Eu defenderei esta cidade. Então, quando Ezequias ouve um negócio como esse, seu coração só pode se encher de certeza, de gratidão, de que Deus vai protegê-los, de que Deus vai guardá-lo. E o texto ainda diz, olha, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E nós vamos ver o que aconteceu quando voltou. O caminho que ele veio não é só o caminho das estradas que ele percorreu, não. Senaqueribe vem vindo num caminho de morte, matando e destruindo ao longo da sua caminhada. Quantos milhares? Não sabemos. Quantos ele matou nessa jornada? Não sabemos. Mas o Senhor diz, por esse mesmo caminho que ele vem, por aqui ele vai voltar. E nós já vamos ver o que é que vai acontecer quando Deus vai se manifestar para proteger Jerusalém. Bem, agora ao nos aproximarmos do final dessa mensagem, nós vamos ver a intervenção de Deus, onde Deus cumpre aquilo que prometeu através de Isaías. Vamos ver o que é que Deus fez. Verso 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor. Vê aí a intervenção divina. Não foi algo assim, que obra do acaso. Não. Deus fez isso. O anjo do Senhor saiu e feriu, matou. Saiu e feriu no arraial dos assírios 185.000. Então veja, sabemos que o exército deles tinha pelo menos 185.000, não é? Seguramente era mais gente, porque vai dizer o texto aí que os demais se levantaram e muitos foram embora. Então, mas pelo menos 185.000 morreram naquela noite. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes estavam cadáveres. Já imaginou você estar num acampamento? Não sei quantos estavam ali, mas vou chutar, 300, 400 mil pessoas. Uma cidade do tamanho de Jundiaí, acampada. E nós aqui dentro de Itatiba, não era isso, Jerusalém, mas vamos imaginar, que fosse, é bem menor. Mas uma cidade pequena, Morungaba, Morungaba está ali, como que dentro de Jerusalém, E do lado de fora uma Jundiaí, 400, 500 mil pessoas, pensando em invadir Morungaba e destruir tudo, Ezequias ora, consulta Isaías, Deus responde
E naquela mesma noite, Deus envia um anjo. O anjo do Senhor passa e mata 185 mil soldados. Bem, aqui há algumas especulações. A Bíblia não relata de que forma isso aconteceu, né? Mas o fato dele dizer que ele não lançaria nenhuma flecha e nem viria com escudos às portas de Jerusalém, faz com que alguns pensem que essas flechas, esses arcos, foram destruídos naquela noite, e os escudos também. Esses arcos e esses escudos eram feitos de quê? De couro. Era o couro que se usava para fazer as cordas dos arcos e também para revestir os escudos. Muitos creem que esses 185 mil morreram, na verdade, por peste bubônica, por causa de uma invasão, uma infestação de ratos que foram ali atraídos por esses artefatos de couro. Isso, na verdade, é uma tentativa de explicarmos o que aconteceu do ponto de vista natural, né? Mas o texto diz claramente que o anjo do Senhor saiu e feriu. Isso lembra o quê? Quantas vezes o Senhor fez isso lá na saída do Egito, né? Enviando pragas sobre o povo do Egito, né? Inclusive de ratos, né? Quantas pragas o Senhor mandou e quanta mortandade acontecia, e o povo de Deus sempre protegido. Agora aqui nós estamos encontrando uma situação semelhante. O fato real é que 185 mil soldados morreram naquela noite, de uma forma, entre aspas, inexplicável aos olhos de Senaqueribe. Vou ler o último verso e depois fazer um fechamento. Dois últimos versos, versos 36 e verso 37. Diz assim: retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Ou seja, de onde ele veio, ele voltou. Mas veja o verso 37, o que acontece com esse poderoso Senaqueribe. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate e Esarhadon. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, pelo caminho que Senaqueribe veio, de onde ele veio, ele voltou. E o que ele causou durante esse caminho, ele colheu no final. Seus próprios filhos o mataram à espada. Então esse homem recebeu o castigo que merecia, né? Foi morto por seus próprios filhos e um outro filho reinou no seu lugar. O fato aqui é que ele recebeu esse castigo. Bem, meus irmãos, eu queria refletir um pouco, embora o texto aqui não nos diga, o que é que aconteceu com esses israelitas nesta manhã. Porque a manhã desse dia, para os assírios, foi uma manhã de morte. Foi uma manhã de 185 mil mortes, onde o grande Senaqueribe resolve dar a volta, abandonar essa jornada até o Egito e voltar para casa, e lá foi morto. Mas, para os israelitas, para os judeus que estavam dentro de Jerusalém, foi uma manhã de júbilo, uma manhã onde se encontraram com o poder de Deus. Já imaginaram os soldados gritando lá de cima do muro, dizendo: ei, a multidão dos assírios está indo embora. Deram marcha atrás. Aqueles 400, 500 mil homens estão voltando. Alguma coisa aconteceu. Aquilo aconteceu do lado de fora de Jerusalém, no acampamento dos assírios. Não aconteceu nada dentro de Jerusalém. Mas já imaginaram a cena? Os homens lá em cima gritando: ei, os assírios estão indo embora. E de repente alguém diz: mas o que pode ter acontecido? Senaqueribe estava tão disposto, estava tão arrogante, dizendo que ia destruir tudo. O que pode ter acontecido? Até que talvez, alguém
tenha tido a coragem de abrir os portões, enviaram um mensageiro, enviaram um observador para ver o que tinha acontecido e descobrir que o anjo do Senhor havia passado naquele lugar e aplicado um enorme castigo a Senaqueribe e livrado Israel da morte, livrado Judá da invasão. Meus irmãos, o que é que nós aprendemos num texto e numa experiência como essa de Ezequias? Ezequias era um menino, mas conhecia Deus. Não por seu pai. Seu pai, ao contrário, foi um péssimo exemplo. Mas Ezequias conheceu a Deus. Ezequias foi fiel a Deus. Ezequias restaurou Jerusalém, restaurou a casa do templo, restaurou o culto, restaurou todas as cidades, destruiu aqueles altares que seu pai havia feito. Ezequias foi um exemplo de atuação de um jovem, um menino rei com 25 anos, era um moço, né? Um moço, mas foi fiel, confiou em Deus em todos os momentos. E nesse momento, que seguramente foi o momento mais difícil, ele teve um outro momento também da sua doença pessoal, que uma outra hora a gente conta essa história, mas do ponto de vista do seu reinado, seguramente foi o momento mais difícil, esse cerco de Senaqueribe, onde ele de fato pôde presenciar, ver a morte de perto, ver o perigo, o risco, né, que estava ali rodeando do lado de fora. Quantos poderiam morrer naquele dia? No tempo de seu pai, 120 mil homens morreram. Outros 200 mil, entre mulheres e crianças, foram levados. Além de uma multidão que já havia ido para a Síria cativo. Então agora, Ezequias está diante do seu maior desafio. E ele resolveu fazer a coisa certa. Porque um homem de fé, uma mulher de fé, olham em primeiro lugar para Deus. Buscam em Deus a solução. E foi isso que ele fez. Orou ao Senhor, consultou o profeta e confiou. Ele não precisou lançar uma só flecha. Ele não precisou guerrear nem com um homem, porque o Senhor guerreou a sua guerra. Como nós precisamos aprender isso, irmãos? Confiar no nosso Deus, porque é Ele que guerreia por nós. Senhor nosso Deus, Pai do céu, quero te agradecer, Pai. Te agradecer por esse lindo testemunho da vida de Ezequias. E como ele confiou no Senhor e como o Senhor o recompensou por isso. Como o Senhor trabalhou na sua vida. Como o Senhor mostrou através dele que o Senhor, de fato, é o dono do mundo. O Senhor faz o que quiser no meio do seu povo e fora do seu povo. Por isso, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos e pedir que o Senhor faça o mesmo conosco, o mesmo que o Senhor fez com Ezequias. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos encontrarmos com o Senhor todos os dias, a reconhecermos a Tua soberania em todos os dias. Que possamos também servir ao Senhor fielmente e com alegria. Possamos, de fato, cumprir aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas. Ajuda-nos a ser assim. E, Pai, nos protege nos momentos em que tivermos que nos enfrentar aos Senaqueribes de nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos livre da mesma maneira que o Senhor fez. Proteja a cada um de nós, proteja o seu povo. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor já faz isso. O Senhor, enquanto nós dormimos, o Senhor guerreia as nossas guerras. Muito obrigado, Pai, porque naquela noite Ezequias foi dormir, seus generais foram dormir, mas o Senhor estava guerreando. E essa guerra foi vencida, sem que nenhuma vida de gente do seu povo tivesse que morrer. Pai do céu, muito obrigado. Pedimos que o Senhor continue fazendo isso conosco, nos dando coragem para guerrearmos da maneira certa, confiando que o Senhor está conosco. Oramos agradecidos, meu Pai,
em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Deixe o Senhor guerrear as tuas guerras.